No coração da história islâmica, repleta de eventos dramáticos, surgiram várias seitas e grupos religiosos, deixando sua marca por meio de ideias e práticas distintas. Entre elas, destaca-se a seita Al-Aqsa, também conhecida como Yusufis. Surgiu no Maghreb durante o século XVI e foi notável por misturar o sufismo com crenças não convencionais, o que o tornou um dos movimentos religiosos mais controversos da história islâmica. Neste vídeo 1, levaremos você a uma jornada para explorar a história da seita Al-Aqsa. Vamos nos aprofundar em suas crenças mais importantes, revelar os rituais estranhos e incomuns pelos quais eram famosos e examinar como os estudiosos e governantes os confrontaram, o que acabou levando ao desaparecimento de seus vestígios. Fique conosco até o final para descobrir essas histórias fascinantes. Não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para que você possa receber todo o nosso conteúdo mais recente. A seita Al-Aqsa surgiu em um contexto histórico marcado por significativas revoltas intelectuais e religiosas no Maghreb, uma região repleta de várias ordens sufis e escolas de pensamento concorrentes. Nesse ambiente, o cheque Ahmad ibn Abdullah al-Manzouli tornou-se uma figura altamente controversa. Ele combinou a formação ibadi, que o influenciou em sua juventude, com a espiritualidade sufi, que mais tarde chamou sua atenção. Disse que Al-Manzouli explorou o mistério espiritual que envolve o sufismo para dar uma aura sagrada às suas ideias inovadoras. Relatos históricos indicam que Al-Manzouli possuía fortes habilidades retóricas, o que lhe permitiu atrair um número considerável de seguidores. Com o tempo, ele começou a desenvolver ideias que ultrapassavam os limites do pensamento religioso convencional. Ele alegou ter recebido revelação divina e afirmou que poderia fornecer uma interpretação nova e distinta da religião, indo além dos ensinamentos encontrados no Alcorão e na Suná. Essas afirmações ousadas se tornaram a base sobre a qual a seita Al-Aqsa foi construída. O ponto central dos ensinamentos da seita era um livro atribuído a Ibn Rubash, que Al-Manzouli reivindicava como seu ou como uma revelação divinamente inspirada. Esse texto era considerado pela seita como uma alternativa ao Alcorão, contendo passagens enigmáticas repletas de símbolos e interpretações esotéricas. Al-Manzouli afirmou que o livro continha segredos divinos compreensíveis apenas para seus seguidores escolhidos. Essa alegação serviu como uma ferramenta eficaz para consolidar o controle sobre seus adeptos e reforçar a natureza extraordinária de sua seita. Não é de surpreender que os estudiosos tenham denunciado o texto, rotulando-o de herético e fora dos limites do Islã. À medida que a seita se expandia, o cajado, ou akas, carregado por seus seguidores, tornou-se um símbolo que distinguia a Al-Aqsa de outras ordens sufis. Seu uso também refletia uma forma de protesto contra as práticas religiosas tradicionais. Al-Manzouli e seus seguidores se apresentavam como um grupo excepcional que possuía a verdade espiritual suprema. No entanto, com o tempo, esse símbolo foi gradualmente associado ao ridículo, pois a seita ganhou reputação por práticas estranhas e moralmente questionáveis. Inicialmente, o bastão simbolizava o ascetismo, mas logo ficou ligado às práticas da seita, que eram frequentemente descritas como extremas ou desviantes. Os seguidores carregavam esses cajados durante reuniões públicas e celebrações sazonais, tornando o símbolo inseparável de seus rituais controversos. A seita Al-Aqsa surgiu em uma época em que o sufismo representava uma parte importante do cenário religioso no Maghreb. Al-Manzouli aproveitou esse ambiente para promover suas ideias, concentrando-se especialmente nas comunidades pobres e marginalizadas que buscavam soluções espirituais para suas dificuldades sociais e econômicas. Ele se apresentava como um guia espiritual capaz de lhes conceder os segredos da salvação, o que aumentou significativamente o número de seguidores. A escolha do nome da seita também foi estrategicamente importante para moldar sua identidade. Al-Manzouli enfatizou o cajado como um símbolo físico que representa a filosofia e o espírito da seita. Esse emblema promoveu um senso de pertencimento entre os membros, mas também facilitou a identificação deles pelas autoridades e pelo público em geral, o que acabou facilitando sua perseguição e supressão. Enquanto alguns historiadores descrevem essa transformação como uma tentativa de apresentar um modelo alternativo de sufismo, outros argumentam que Al-Manzouli
Explorou o simbolismo do bastão e suas reivindicações espirituais para controlar os seguidores e justificar os desvios da seita em relação aos ensinamentos islâmicos. Assim, o bastão continuou sendo um símbolo carregado de significados contraditórios, representando tanto o ascetismo quanto o desvio. A seita Al-Aqsa se espalhou por várias regiões do Maghreb, com sua presença particularmente concentrada nas áreas do leste. Entre elas, as tribos Zakara e Banu Mozen surgiram como as principais fortalezas da seita. Além disso, sua influência se estendeu a outras regiões, como Ghaneima e Tamsalu, indicando um amplo alcance e um forte impacto em várias comunidades tribais. O explorador francês Auguste Muliera, no início do século XX, estimou o número de seguidores da seita em cerca de 50 mil. Esse número substancial reflete sua considerável influência social e religiosa durante esse período. Sua presença não se limitava a comunidades pequenas e isoladas. Em vez disso, ele se estendeu por vários assentamentos, formando um desafio tangível à ordem social e religiosa estabelecida no Maghreb. A ampla influência da seita Al-Aqsa, combinada com suas práticas não convencionais e identidade distinta, alarmou tanto os estudiosos quanto as autoridades. Isso provocou uma resposta rigorosa e coordenada dos estudiosos religiosos e dos poderes governamentais, que viam a seita como uma ameaça que precisava ser contida. Os esforços incluíam monitorar suas atividades, desafiar seus ensinamentos e, às vezes, tomar medidas diretas para suprimir suas reuniões. Apesar dessas pressões, a presença dos Al-Aqsa em regiões importantes permitiu que eles mantivessem um número significativo de seguidores por décadas. Sua capacidade de atrair e manter adeptos em vários territórios tribais destaca o apelo de sua mensagem espiritual e a força organizacional da seita, o que a tornou um movimento único e influente no cenário religioso do Maghreb. A seita Al-Aqsa estava entre os grupos religiosos mais controversos do Maghreb devido às suas crenças e rituais que eram amplamente considerados desvios flagrantes da lei islâmica. A seita tornou-se famosa por um conjunto de doutrinas e práticas incomuns que chocaram os estudiosos e as principais comunidades islâmicas. Suas ideias e cerimônias muitas vezes ultrapassavam os limites da religião e da ética, provocando críticas generalizadas. Uma das crenças mais controversas da Al-Aqsa era a negação da profecia e da finalidade da mensagem de Muhammad. Seu líder, Ahmad ibn Abdallah al-Mansuri, afirmava que a profecia de Maomé era destinada apenas ao público em geral, enquanto os seguidores que possuíam o que ele chamava de profundo conhecimento espiritual detinham a verdade absoluta. Essa crença levou os membros a se considerarem isentos de seguir as leis islâmicas padrão. Al-Mansuri foi além, alegando ser um novo profeta, alcançando uma posição espiritual mais elevada do que os profetas anteriores e afirmando sua capacidade de guiar os seguidores a níveis de iluminação espiritual inalcançáveis por outros. Essas afirmações enfureceram os estudiosos religiosos, que as denunciaram como desvios claros do Islã. A seita também substituiu o Alcorão por um livro chamado Ibn Riyash, que se tornou sua principal referência. Esse texto continha ensinamentos e conceitos que contradiziam a lei islâmica, defendendo a libertação das restrições religiosas tradicionais e introduzindo novos rituais que alegavam alcançar Deus por meio de métodos não convencionais. O livro foi usado com frequência para justificar muitas das práticas incomuns e controversas da seita, o que provocou indignação social e acadêmica. Os rituais dentro da seita evoluíram ainda mais para incluir a veneração excessiva de seus líderes. Ahmad ibn Abdallah al-Mansuri era considerado uma figura sagrada capaz de fazer a mediação entre seus seguidores e Deus, e a seita elevou seu status acima do profeta Muhammad. De acordo com suas alegações, sua obediência foi considerada mais obrigatória do que a adesão à lei islâmica. Os seguidores recitavam orações e invocações que inseriam os nomes dos líderes da seita ao lado do nome de Deus, uma prática que os estudiosos condenavam como idolatria e shirk. A Al-Aqsa também ensinava que a adesão aos 5 pilares do Islã, oração, jejum, esmolas e peregrinação, era destinada apenas ao público em geral. Os seguidores da seita eram considerados isentos. A peregrinação a Meca foi substituída por visitas ao túmulo do Sheikh Ahmad ibn Yusuf. O jejum foi substituído por sessões espirituais em grupo, e a oração tradicional foi vista como uma restrição que impedia a alma de alcançar a verdade absoluta. Em vez de orações congregacionais, a seita conduzia sessões coletivas de dhikr, intercaladas com música e danças violentas no estilo sufi, criadas para induzir um estado de êxtase espiritual.
Os nomes dos líderes das seitas eram frequentemente invocados, enquanto os profetas e os versículos do Alcorão eram amplamente ignorados. A seita também permitia o consumo de alimentos proibidos, incluindo carne de porco e carniça, sob o pretexto de que esses atos demonstravam a libertação das restrições religiosas e facilitavam a aniquilação espiritual. As práticas da Al-Aqsa não se limitavam aos adultos, o que atraiu críticas generalizadas por ser um claro desvio dos ensinamentos islâmicos. As crianças eram apresentadas aos rituais desde cedo, treinadas em obediência cega aos líderes da seita e preparadas para participar de cerimônias comunitárias, garantindo a perpetuação dos ensinamentos da seita por várias gerações. Por meio dessas crenças e rituais, os Al-Aqsa se estabeleceram como um grupo distinto e altamente controverso, misturando elementos de misticismo, adoração extrema ao líder e desafio às normas religiosas convencionais, o que acabou chamando a atenção e a condenação da comunidade acadêmica islâmica mais ampla. A seita Al-Aqsa sempre foi uma fonte de grande preocupação para os estudiosos e juristas muçulmanos devido a seus desvios doutrinários e rituais incomuns que eram vistos como uma ameaça direta aos fundamentos da lei islâmica. A resposta dos acadêmicos foi firme e intransigente. Eles rotularam a seita como herética e pediram medidas ativas para confrontá-la a fim de proteger a pureza da religião e a estabilidade da sociedade. Entre os estudiosos mais proeminentes que se opunham aos Al-Aqsa estava Al-Hassan al-Yussi, que os descreveu em seus escritos como um grupo mal orientado e criminoso. Ele enfatizou que suas ideias e rituais foram além da mera inovação, passando para a heresia que colocou em risco a crença islâmica. Al-Yussi pediu explicitamente às autoridades que tomassem medidas decisivas para combater a seita e erradicar sua influência, alertando que a leniência resultaria em decadência moral generalizada e corrupção na sociedade. Da mesma forma, Muhammad al-Hashuki criticou a seita em suas obras, afirmando que a Al-Aqsa não se envolveu apenas em pequenas inovações religiosas, mas chegou ao politeísmo absoluto. Ele descreveu seus rituais como uma afronta ao Islã e ao seu sistema legal, defendendo sua classificação como apóstatas que deveriam se arrepender ou enfrentar medidas punitivas rigorosas. Al-Hashuki argumentou que os ensinamentos da seita representavam uma séria ameaça à identidade religiosa da comunidade islâmica em geral. A oposição ao Al-Aqsa não se limitou aos acadêmicos. As autoridades políticas também reconheceram o perigo representado pela seita e seu impacto perturbador na estabilidade social. O sultão Mulay Ismail surgiu como um dos governantes mais decisivos para enfrentá-los. No final do século XVII, quando a influência da seita se expandiu e atraiu um grande número de seguidores, Sultão Mulay Ismail decidiu lançar uma campanha militar contra os Al-Aqsa. Em 1691, uma operação militar organizada teve como alvo as principais fortalezas da seita, com o objetivo de desmantelar seus centros de poder e desestruturar sua estrutura organizacional. Muitos dos líderes e anciãos da seita foram mortos, e um grande número de seguidores foi preso. Essa campanha desferiu um golpe significativo contra os Al-Aqsa, reduzindo muito sua capacidade de exercer influência. No entanto, a seita continuou a operar de forma limitada e secreta em determinadas áreas, levando as autoridades a manter vigilância contínua e a responder a qualquer tentativa de reorganização do grupo. Por meio dessa combinação de condenação acadêmica e intervenção estatal, os Al-Aqsa foram em grande parte contidos, embora sua presença clandestina tenha persistido, ilustrando tanto a resistência da seita quanto os desafios duradouros enfrentados pelas autoridades religiosas na preservação da ortodoxia doutrinária e da ordem social no Maghreb. Sob crescente pressão de estudiosos e autoridades, a seita Al-Aqsa começou a declinar gradualmente. Essas pressões incluíam campanhas militares lideradas pelo sultão Mulay Ismail, que via a seita como uma clara ameaça à estabilidade religiosa e social do Marrocos. Ao mesmo tempo, estudiosos islâmicos denunciaram continuamente a seita, expondo seus desvios doutrinários e aberrações intelectuais e práticas ao público em geral. Apesar dessas pressões, a seita tentou manter sua presença por meio de atividades clandestinas. Eles se retiraram para áreas remotas, tentando continuar a disseminar suas ideias de forma limitada entre os segmentos mais marginalizados da sociedade. No entanto, esses esforços tiveram apenas um impacto mínimo. A seita perdeu a capacidade de atrair novos seguidores com o mesmo vigor que tinha em seu auge.
As divisões internas entre seus líderes sobre como reagir às mudanças nas circunstâncias enfraqueceram ainda mais o grupo. No século XX, o Al-Aqsa havia desaparecido quase totalmente. Suas redes secretas se desintegraram, as conexões com antigos seguidores foram cortadas, e sua história se tornou uma memória histórica, um conto de advertência sobre os perigos do extremismo e do desvio dos ensinamentos corretos do Islã. A seita é lembrada nos registros históricos como um exemplo de como grupos construídos com base em desvios doutrinários e excessos intelectuais acabam entrando em colapso. A ascensão e a queda do Al-Aqsa servem como um lembrete dos desafios duradouros enfrentados pelas comunidades religiosas, equilibrando a inovação espiritual com a ortodoxia e as consequências que podem resultar quando os ensinamentos se afastam das normas religiosas estabelecidas. Embora sua presença tenha desaparecido, sua história continua a oferecer lições sobre fé, autoridade e os impactos sociais do extremismo religioso. Em conclusão, a seita Al-Aqsa é um exemplo claro de um grupo que se desviou dos verdadeiros ensinamentos islâmicos. Suas crenças e rituais incomuns representavam uma séria ameaça à religião e à moral da sociedade. Sua história destaca a importância de seguir a orientação islâmica autêntica e evitar influências que possam desestruturar as comunidades internamente. A ascensão e a queda da seita também mostram o papel dos estudiosos e das autoridades na preservação da estabilidade religiosa e social. Esse é o fim do vídeo de hoje. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para ficar atualizado com nosso conteúdo mais recente.